Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Abra sua Bíblia em Salmos 11. Glória a Deus. Livro dos Salmos 11. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Salmos de número 11. Glória a Deus. Vamos ler todo o Salmo. São apenas 7 versículos. Amém? Amém? No Senhor confio. Como dizeis a minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro. Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as espuras aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. Fala conosco, meu Deus, esta noite. Senhor, que a tua palavra venha ao encontro da nossa necessidade e possamos, Senhor, sair daqui restaurados, renovados, Senhor, fortalecidos pelo teu Santo Espírito. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. E os irmãos sentam, dando glória a Deus e dando aleluia. Queridos e amados irmãos, nós vivemos diariamente o desafio de confiar em Deus. A palavra fé, ela vem de uma raiz da palavra fidelidade. Então toda pessoa que tem fé, por natureza, ele precisa ser fiel, ter uma certa fidelidade, um grau de fidelidade, para que possa ser identificado que ele tem a fé. Porque a fé, ela é também a base da confiança, porque quem tem fé, confia que Deus pode lhe socorrer em dias de angústias e em dias tempestuosos. Quem escreveu o livro do Salmo, capítulo 11, ou o Salmo 11, quem escreveu este Salmo foi Davi. E quando Davi escreve esse Salmo, ele está começando o seu reinado, ele está iniciando o seu governo. Sabemos que Davi já chegou ao reino ungido por Deus. Ele não tomou o reino, Deus lhe deu o reino. Em 1 Samuel, capítulo de número 16, se você puder abrir a sua Bíblia, se você puder acompanhar,
Se não, apenas ouça a leitura no capítulo de número 16, versículo de número 1. Deus vai dizer a Saul, ou a Samuel: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu chifre de azeite, ou o teu vaso de azeite, e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Observe que Deus havia rejeitado Saul. Deus diz para Samuel: você não adianta você ter dó. Até quando você vai continuar tendo dó de Saul, havendo eu rejeitado? Saul, no capítulo 9 de 1 Samuel, é a escolha de Deus para a necessidade do povo naquele momento. E a Bíblia diz que Saul faz a vontade de Deus. Saul convoca Israel e tira Israel da miséria, tira Israel da opressão, tira Israel da vergonha. Mas quando Deus vai fazer os testes, porque, irmão Jefferson, não é apenas ter uma família, nós somos testados para manter essa família, nós somos passados na prova para ter essa família. Qualquer posição que nós ocupamos, nós somos provados, irmã Elisângela, para ver se nós somos dignos daquilo que Deus nos deu. Porque a Bíblia diz que Deus faz Deus ergue do monturo, 1 Samuel capítulo 2, Deus ergue do monturo necessitado e o faz assentar entre os príncipes. Isso fala de honra, de posição social, de posição de poder, de reconhecimento. Deus nos tirou do meio da lama, Deus nos tirou do charco do lodo, escreveu o nosso nome no livro da vida, nos colocou assentado entre os príncipes e disse: eis aí vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno. O que Jesus está dizendo? Sobre a sua vida não tem mais poder a morte, sobre a sua vida não tem mais poder o inferno, sobre a sua vida não tem mais poder a infidelidade, sobre a sua vida não tem mais poder as misérias e as desgraças que atingem o mundo ímpio, que parece que está tudo bem. Alguém que é crente, no meio da prova, quando ele olha para o ímpio, ele vai vivenciar o que está no Salmo 73. Pastor, o que está no Salmo 73? No Salmo 73, Asaf, que era líder dos levitas, ele vai falar algumas coisas. No Salmo 73, ele começa reconhecendo a bondade de Deus. Ele diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Ele está testemunhando da visão dele. Pouco faltou para que se escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos netos. Irmã Geilza, o que ele está dizendo bem claro para nós é que não existe, irmã Deus, esse negócio de inveja santa. Inveja é inveja aqui e é inveja em qualquer lugar. Inveja é algo ruim. Então ele está dizendo que Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. No entanto, o meu coração se sujou com a inveja, pois eu tinha inveja dos ímpios, ou dos nessos, quando via a prosperidade dos ímpios. Então, quando nós olhamos para uma família de ímpios, que não tem as responsabilidades que nós temos, de estar no culto, de adorar a Deus, de bendizer o Senhor, nós começamos a questionar, porque parece que eles não têm cobrança nenhuma, parece que eles não têm problema nenhum. Mas quando você vai ver ao fundo da vida do ímpio, não passa de uma vida de máscara, de uma vida de aparência, de uma vida sem Deus, de uma vida sem paz, de uma vida sem salvação, de uma vida sem alegria. Justamente eles estão vivendo de aparência do mundo da onde Deus nos tirou. Deus nos tirou da pobreza espiritual, Deus nos tirou da miséria, Deus nos tirou da sentença de morte, pois a Bíblia diz, irmão Jefferson, que havia uma sentença de morte para nós. Qual? O
salário do pecado é a morte. E se havia uma sentença de morte para nós precisamos, nós necessitamos de um Salvador, de alguém que pode nos tirar dessa condição. Só que Asaf está dizendo: Deus é bom para os limpos de coração, mas eu me sujei com a inveja. Eu olhei para os ímpios e eu senti inveja da prosperidade deles. Ora, quando você olha para um ímpio, um homem sem Deus, sem paz e sem salvação, e você vê ele numa Hilux, morando numa casa grande, dinheiro no bolso, todo mundo sorrindo para ele, parece até que ele é dentista, todo mundo mostra o dente para ele, todo mundo sorri para ele. Já ouviu falar um ditado que diz assim, que o camarada, quando não tem dinheiro, até o andado dele é esquisito? Essa semana eu estive na casa do Jefferson, foi justamente essa frase que chegou enquanto nós conversávamos. Quando o cidadão está sem dinheiro, está liso, os amigos passam pensando que você está exercitando. Não, irmão, você está liso, está sem dinheiro, está na prova, está na luta. E Asaf viveu um tempo muito bom, mas agora ele está em um tempo ruim. Ele olha e diz assim: eu sou servo de Deus, eu estou constantemente no altar, eu sou levita, eu é que abro os louvores na casa de Deus. Por que Deus abençoa o ímpio e não me abençoa? Essa é a base, o fundamento onde o diabo mais atacou ele e lhe gerou insegurança. É por isso que no Salmo 11 a pergunta é feita: se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Quando as nossas bases de fé são destruídas, como levantar alguém que caiu? A Bíblia diz que aquele que se desviou da graça, apostatou da fé, ele não pode mais se arrepender, não há mais arrependimento para ele, porque senão de novo ele vai estar pisando o sangue do Cordeiro. Não há mais arrependimento, não como o arrependimento da primeira vez que ele veio ao encontro com o Senhor. A Bíblia deixa claro em Hebreus que quando alguém cai da fé, ele precisa voltar e reconhecer, porque o que nos livra do pecado é uma mudança de comportamento. Aí nós deixamos de ser dominados pelo pecado, nós trocamos os fundamentos de vida tradicional que recebemos dos nossos pais, de uma vida desregrada, de uma vida idólatra, de uma vida miserável, e recebemos o fundamento da fé, da salvação em Jesus, da fé na sua palavra, da confiança que ele vem buscar a sua igreja. A igreja vive a fé do arrebatamento da igreja. A qualquer hora Jesus virá buscar a sua igreja e não podemos nos deixar abater pelos problemas. A maioria das pessoas estão abatidas em sua fé, estão perdidas nos podcasts da vida, nos comentários pela internet. E olha, quando o ímpio começa a falar, você olha assim para a sua vida e diz: sabe que fulano está falando a verdade mesmo? E aí você se deixa levar por aquilo, quando você deveria ser guiado pela palavra. A Bíblia diz no Salmo 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A Bíblia diz que Deus nos tirou de um lodo e firmou os nossos pés sobre a rocha, e a rocha é Cristo. João, capítulo de número 1, Evangelho de João, capítulo de número 1, vai nos dizer que Ele é a rocha firme, Ele é a palavra viva de Deus. João capítulo 1, versículo de número 1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Se eu aplicar isso para a minha vida, eu começo a entender que Deus faz que o solitário viva em família. Então eu só tenho uma esposa porque Deus me deu esta esposa. Não bastasse isso, Deus estava tão feliz com o que Ele havia feito, me tirado do pecado, me arrancado das garras de Satanás, e me deu um filho. E a Bíblia diz que os filhos
são herança do Senhor. Não significa que um presente que você receba não vai te dar trabalho, não vai vir com algum certo defeito, que nós chamamos de defeito. Na verdade, Deus nos dá a oportunidade de corrigir erros que há em nós, para que os nossos filhos não cometam os mesmos erros. É isso que Deus está nos mostrando. O projeto salvífico de Deus é nos tirar de uma vida solitária. E a Bíblia diz que o próprio Deus foi tentado na solidão. A Bíblia vai dizer, se não me foge a memória, no Salmo 79, que o povo tentou a Deus na solidão. Sabe o que é isso? Deus tira o povo do Egito, leva a irmã Elisângela por uma viagem de 40 anos no deserto. E sabe o que foi que Deus disse? Durante esses 40 anos, eu não deixei faltar comida para vocês, eu não deixei faltar água para vocês. Durante todos esses anos, no meio de vocês não teve enfermo. Durante todos esses anos, o sapato nunca se estragou no seu pé, e a roupa nunca envelheceu. Então o cuidado de Deus não foi só codorniz, água na rocha. O cuidado de Deus foi pleno, irmã Tainha. Então Deus cuida de nós de forma completa. É por isso que o inimigo diz assim: se eu atacar o fundamento dele e destruir o fundamento dela, o que será dele? O que será do justo? O que será do servo de Deus? Pastor, eu não sou justo. A Bíblia diz que a nossa justiça e a nossa justificação, ela vem do Senhor. É Deus que nos justifica. A Bíblia diz que é Deus quem nos justifica, então nada pode nos acusar. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz assim, ó: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica, é Deus quem me justifica. Quem me justifica não sou eu mesmo. O Marco Antônio não tem condição de se justificar, porque quando eu começo a olhar para a minha vida pregressa, quando eu começo a olhar para o meu passado, eu começo a enxergar problemas, eu começo a enxergar defeitos, que me torna indigno da graça de Deus. O que é a graça, pastor? A graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos a graça, mas a graça nos foi dada. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 8, vai dizer assim a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, porque a fé sem obras, ela é morta. Tiago vai explicar na sua carta que a fé sem obras é morta. Não tem como eu dizer que tenho fé se eu não tiver obras. Como é que eu vou dizer que eu tenho fé, que Deus vai me abençoar financeiramente, se eu não tenho coragem de semear financeiramente? Como é que eu digo que tenho fé, que Deus vai abrir uma porta, se eu sou impaciente, atravesso a mão pelos pés? Tudo é semente. Não é pelas obras que nós somos salvos. E existem vários tipos de salvação, irmãos. Existe salvação da tristeza, existe salvação da depressão, existe salvação da ansiedade, existe salvação do inferno. Existem vários tipos de salvação. Só que quando Deus nos salva, Ele só está nos mostrando que o nosso fundamento não é algo que possa ser movido. O nosso fundamento é Cristo. A nossa base de fé é Cristo. A nossa base de caminhada é Cristo. Se as igrejas fecharem no Brasil e você for um crente verdadeiro, nada abala a tua fé em Jesus. Pode botar uma arma na tua cara, pode disparar a arma, você pode morrer ali por causa da tua fé, mas nada abala a tua fé. Só que a gente está vivendo um tempo de um evangelho do me agrada, porque se não me agradar, não fico. Sabe qual é o problema hoje? O problema hoje, irmão, não é o número de igrejas, não é o número de ministério. O problema está no coração humano, que não aprendeu a servir a Deus. Não é servir um pastor, é servir a Deus. Aí ele começa a pular de igreja em igreja. Eu não gostei dessa igreja, vou para outra. Não gostei do jeito da Assembleia de Deus, muito tradicional, muito barulhenta, muito pentecostal. Então eu vou para a igreja do Evangelho Quadrangular. Lá eu vou poder dançar, lá eu vou poder pular para a direita e para a esquerda. Só que ele vai encontrar um problema lá, e ele vai sair daquela igreja
Ah não, agora eu vou para uma batista, porque para mim nem pentecostal demais e nem liberal demais. Eu vou para uma batista, que é meio liberal, meio tradicional. Tem hora que o Espírito Santo desce, tem hora que o Espírito Santo não desce. Então eu vou para lá. Tem hora que o pastor prega num ânimo, mas tem hora que o pastor prega daquele jeito que a gente fica com sono. Mas tá bom, eu vou para lá. Aí quando chega lá, irmã Elisângela, ele vai encontrar outro problema e vai sair de lá, e ele vai começar a pular de igreja em igreja, até que chega uma hora que ele diz assim: quer saber, eu acho que eu já conheço um pouco de teologia, eu sou mais inteligente que esses pastores, vou abrir minha igreja. E ele vai se deparar com a realidade. Ele vai topar 10, 20, 30, 50, 100 crentes igual ou pior ele, que também estão procurando. Esse negócio de muda de igreja é um problema. Você vê que Davi não tem para onde correr. Davi podia largar o reino, e ele poderia ir para a terra dos filisteus, ele seria recebido como herói, dariam a ele uma terra, mas ele disse: eu confio em Deus, a minha confiança está em Deus, Deus vai me prosperar, é onde eu estou. Teve momentos que Davi fugia diferente de sair por opção própria. Eu não estou dizendo para aquele irmão que tem um ministério, uma chamada, e ele quer, e o ministério dele está praticamente sendo perdido, e ele é obrigado a mudar de igreja. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre o crente que para ele qualquer coisa vou mudar de igreja. Não aguenta uma tempestade, não aguenta uma prova. Davi está dizendo, eles olham para nós e dizem: fuja para a sua montanha, nós vamos destruir a sua montanha, aonde você for nós vamos destruir. Mas eles estão dizendo: os olhos do Senhor estão em todo lugar. Por quê? Porque eu confio em Deus, eu fui salvo pela graça, eu vivo pela graça, o favor de Deus me alcançou. E é tão tal, irmão, é tão verdade o que eu estou falando, que Davi viveu, mesmo no tempo da lei, ele viveu debaixo da graça, que ele chegou a orar, irmã Ana Flávia, para Deus, dizendo: é por causa do teu favor que eu estou de pé. E o que é graça? Graça é favor imerecido. No verso de número 4 do Salmo 11, ele vai dizer: o Senhor está no seu santo templo. Então aonde é que eu vou buscar a Deus? No seu santo. Só que Jesus disse um negócio interessante, que para quem não tem uma compreensão e se estabiliza espiritualmente, ele pensa que ele pode deixar a igreja e ficar congregar em casa. Irmão, você pode passar o problema que você passar, a igreja pode ter o defeito que ela tiver, mas você tem que vir para o lugar aonde é a casa de Deus. A tua casa é a tua casa, e na tua casa, para você ter intimidade com Deus, Deus dá uma orientação. Ele disse: se você quiser falar comigo, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto vai te dar a resposta. Sabe o que está acontecendo hoje? As pessoas estão trocando o quarto pelo monte. Jesus não mandou ir orar no monte, Jesus mandou ir orar no quarto. O crente mais pentecostal de verdade e emocionalmente e espiritualmente estabilizado não é o que ora no monte. Nada contra, quem quiser ir que vá, mas não é quem ora no monte, é quem ora no quarto. Por quê? Porque já está obedecendo a ordem e a direção de Deus, o lugar onde você é encontrado com Deus. É tão tal que Jesus falou assim: às vezes os homens estão nas praças, os religiosos, e eles levantam a voz, até a congregação cristã usa esse texto contra a igreja, e no meio das praças eles clamam. Só que ali, irmão, era o trabalho que os sacerdotes faziam quando eles passavam pelo processo do jejum judaico, e eles concluíam, eles iam para a esquina, porque é uma lei. Eles iam para a esquina e eles levantavam as mãos e começavam a clamar, e todos sabiam que ele havia jejuado e ele seria justificado por Deus naquele momento. Só que quando aquilo virou um ato religioso e não um ato de alguém que é cidadão do reino de Deus, se tornou algo hipócrita. Ou seja, a pessoa não vivia a vida que Deus queria, mas lá fora ele queria transparecer uma coisa que ele não era. O nosso problema, irmão, é que às vezes o nosso fundamento não está firme o suficiente para nós dizermos que somos crentes, que somos servos de Deus. É melhor dizer: eu estou fraquinho, eu estou andando devagar, Deus está me fortalecendo. A fortaleza é pela palavra. A Bíblia diz que a palavra fortalece, a Bíblia diz que a palavra coloca de pé o que está caído, a Bíblia mostra que a palavra, a própria Bíblia,
é vitamina para quem está fraco. Quer se fortalecer? Oração no quarto, leitura da palavra. Hoje eu estava ouvindo um pregador e ele estava dizendo o seguinte: ele queria muito, irmã Elisângela, ser usado por Deus. Queria muito. Só que nada acontecia. E não adianta, irmão. Vamos colocar aqui que você toca um homem muito usado por Deus na palavra e nos milagres, e você vai lá e imita tudo que ele fala, não vai acontecer nada. E ele foi e perguntou para Deus por quê. E Deus falou assim: você quer realmente, você quer mesmo que eu me manifeste, que eu faça alguma coisa? Ele respondeu: quero. Ele disse: então você vai obedecer uma ordem minha, vai entrar no seu quarto, vai orar, vai buscar a minha presença, aí eu me manifesto, porque Deus é Deus de princípio. Deus não quebra princípio por causa desse evangelicalismo moderno, não. Deus não quebra princípio. Deus não vai te abençoar porque você é o dodóizinho dos olhos de Jesus. Você só vai se tornar de fato o dodóizinho dos olhos de Jesus se você entrar no quarto e se humilhar na presença de Deus. Aí os inimigos não vão te alcançar. Os inimigos não vão alcançar a tua família. Você servirá de baluarte para a sua família. Você servirá de coluna para a sua família. E a Bíblia diz que quem guarda a fé até o fim será coluna na casa de Deus. Essa semana eu tenho sido, da semana passada para cá, muito bombardeado. E às vezes a gente desequilibra, a gente fala besteira, fala umas grosserias. Eu estava contando as horas, quando eu saí da casa do Jefferson, o segundo, para chegar em casa, para me ligar, para me descascar. Eu queria era descascar mesmo com força. Mas menina, eu ia, como diz aí, como as mulheres dizem, eu ia descer do salto, eu ia descer do pódio, eu ia descer da minha posição de crente, e eu ia avançar para cima, com raiva. Mas quando eu estou indo para casa, Deus ministrou o meu coração. Deus não é Deus de vingança, de vingar. Ele não quer que eu me vingue. Ele quer ser o meu vingador. Ele disse: minha é a vingança. Uma das bases do fundamento, quando você confirma o que se torna inabalável, é você saber que é Deus quem resolve, é Deus quem guarda, é Deus que protege, é Deus que levanta, e é Deus que esconde. Quem aqui está escondido em Deus? Oh, glória a Deus. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos. Olha, ele está dando algumas sequências de coisas. Primeiro, ele está olhando para o inimigo, porque quem está dizendo isso aqui para ele é o inimigo. O inimigo, olha o que o inimigo fala para ele: fugir para a vossa montanha como pássaro. Ou seja, vocês são fugitivos, está com medo de me encarar? Aí ele diz assim: pois é que os ímpios armam o arco. Ele está olhando os inimigos armando o arco. Ele está vendo os inimigos colocando flechas na corda. Ele está olhando que eles vão atirar às escuras, ou seja, eles serão covardes em suas ações. Aí eles fazem uma pergunta. Eles estão trabalhando, irmã Geilza, em oculto, para fragilizar e para destruir a vida do justo, do servo de Deus. É o ímpio que faz essa pergunta: se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Ou seja, se a tua fé se acabar, o que você vai poder fazer? A quem você vai recorrer? Quando você não tiver mais fé, quando o inimigo conseguir destruir a tua fé, a tua perseverança, o pouquinho de esperança que você se agarra, o que vai ser de você? Sabe? Tem hora que eu lembro nessa hora do programa do Chapolin Colorado. E agora, quem poderá me defender? Só tem um que pode te defender e te guardar, irmão, e ele não é mexicano não, nem brasileiro. E a Bíblia deixa bem claro que nem gente ele é, porque a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria eu e não cumpriria? Falaria eu e não velaria? Se Deus falou uma palavra para você, se Deus falou que vai te salvar, se Deus falou que vai te livrar, se Deus falou que vai salvar a tua família, se Deus falou que vai te encher de graça, se Deus falou que você não será envergonhado, Ele vela para cumprir a sua palavra. Irmão, pode dar sangue no meio da canela ao redor, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Irmão, o negócio pode ficar feio,
mas a garantia é: a tua cabeça estará ungida com óleo, o teu cálice transbordante, e os teus inimigos sentados à mesa. E eu fiquei muito feliz, porque eu ouvi uma frase hoje dizendo, uma frase bem antiga, que ela dizia assim: olha, Deus não vai matar os teus inimigos, Deus vai nutrir os teus inimigos, Deus vai fortalecer os teus inimigos, Deus vai dar vida aos teus inimigos. Para quê? Para eles sentarem na mesa aonde você é o vitorioso. Oh glória! Porque o salmista diz: unge a minha cabeça, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo. Aquele fofoqueiro, aquele falador que fala do teu nome, que qualquer coisinha ele te janta, ele te almoça, ele te merenda, você não presta, crente santarrão, só quer saber da igreja, fica te jantando, não tem problema. Deus vai nutrir ele para sentar à mesa onde você é o vencedor, onde você é a vencedora, porque o inimigo de Deus vai para debaixo dos seus pés. Aí ele olha para o inimigo e diz assim: ó, tu quer saber de uma coisa, inimigo? Deus está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Oh glória! Ou seja, Deus está no lugar onde você não vai. O trono de Deus é inabalável. Diz: os seus olhos estão atentos. Ou seja, Deus está vendo a minha dor, Deus está vendo o meu sofrimento. Irmão, Deus sabe o que você passa. Deus não morreu. A ciência quer matar Deus de todo jeito, a filosofia quer enterrar, e os fiéis de esquerda querem jogar os últimos barros. Quem aqui já foi aqui em enterro, né? Sabe que tem um momento em enterro que a gente recebeu de tradição católica. A gente pega aquele barro, né? Eu não faço mais o sinal da cruz, né? Mas às vezes, em respeito à pessoa que está ali, que a Bíblia diz que não é para eu ter respeito pela pessoa, nem a tradição do ímpio, porque eu não sou mais ímpio, eu sou do reino de Deus, irmão, é outra conversa. Aí a gente pega aquele bolo de barro, né, irmão James, e joga no caixão do defunto. Não é isso? Lá na tradição que a gente recebeu, eu não sei se foi com vocês assim, a gente pega aquele bolo de barro, na hora que o defunto está sendo enterrado, já desceu o caixão, a gente faz o sinal da cruz e joga. É mais ou menos assim, ó, você pega o barro e diz assim, ó, que não seja eu, o próximo, porque você está respeitando o morto, então a morte não vem atrás de ti. Essa é a raiz da tradição que eu estudei no catecismo. Aí a pessoa vai lá e pega o barro. Tem gente, irmão, que quer fazer justamente isso. Ele quer acabar com a tua fé, ele quer minar a tua fé, ele quer destruir, e no final ele quer pegar o barro, fazer o sinal da cruz e dizer que não seja eu o próximo. Você está entendendo como é sério servir a Deus? E Davi está dizendo: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, e Ele está vendo o meu sofrimento, Ele está vendo a minha dor, Ele está vendo a minha luta, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo. É diferente de tentar. E eu já vou encerrar agora, porque a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém e ninguém tenta Deus. Deus não é criança, irmão, Deus não é menino para você botar ele à prova e ele ficar, até que é menino quando ele fica zangado, aí ele pula, ele grita, menino do buchão, chora, aqueles meninos embirrados rola no chão, faz vergonha no supermercado, e tem uns meninos, irmão, que são terríveis, que eles só escolhem lugar público para te pressionar, porque eles sabem, irmão, que tu não vai bater, eles sabem, então eles sabem onde te manipular. Deus não é manipulável, irmão. Tu pode rolar, pode babar, pode soltar catarro, pode ficar aquela coisa mais nojenta, vergonhosa, querendo fazer vergonha para Deus, pode ter. Deus não está criando mimado, Deus está criando guerreiro e guerreira para poder vencer nas batalhas da vida, para você chegar lá na frente e dizer: olha, eu passei tanta coisa, eu nunca neguei a fé, então eu não vou negar dessa vez também. Então as provas que passam em nossa vida é justamente, irmão, para testar se o que a nossa boca diz é verdade, porque a Bíblia diz que a boca só fala do que o coração está cheio. Aí você diz: não, eu amo Deus. Aí Deus, pá, te prova. O Senhor prova o justo. Porém ao ímpio e ao que ama a violência odeia a sua alma. Deus tem alma. Alma é um princípio de emoção, ou seja,
Você só sente depressão porque você tem alma. Você só se entristece porque tem alma. Você só se alegra porque tem alma. Você só sente ansiedade porque tem alma. Deus é espírito. Então Deus está usando uma linguagem humana para explicar para você que o que você sente, Ele também sente. Porque você é imagem e semelhança de Deus. Deus também se entristece. Às vezes você se entristece com Deus, que Deus não te atendeu no tempo que você queria, mas Deus também se entristece quando você deixa a sua fé ser abalada, porque alguém está prosperando e você não, porque alguém está crescendo e você não, porque alguém está indo e você não, porque alguém está andando de carrão e você não, porque alguém está prosperando na sua família e você não, porque no casamento alheio dá certo e no seu não, porque na vida financeira do fulano dá certo e no seu não. Só que Deus está dizendo: eu provo você. Mas ao ímpio eu abomino, eu odeio o ímpio. Aí tem gente que diz: Deus é amor, Deus ama todo mundo. Ixi, então bora tirar esse versículo aqui da Bíblia, hein? Bora tirar o versículo 5 aqui da Bíblia, Salmo 11, versículo 5. Deus está dizendo: eu odeio o ímpio. Você pensa que Deus, irmão, Deus nos resgatou do pecado porque Ele nos amava? Se não fosse Jesus, seu sacrifício, Isaías 53, e Ele tomar sobre si todos os nossos pecados, Ele não olharia em nossa cara e não era direto para o inferno. Foi por causa do sacrifício de Jesus que Ele conseguiu olhar para nós, porque o sacrifício de Jesus, o seu sangue nos purifica de todo pecado. E Deus, a Bíblia diz que Deus não suporta o pecado. Deus não suporta o pecado. Sodoma e Gomorra é prova que Deus não suporta o pecado. O mundo inteiro no tempo de Noé é prova que Deus não suporta o pecado. Glória a Deus. Caim é prova que Deus não suporta o pecado. Deus colocou uma marca em Caim. Todo mundo pode vir na minha presença, mas Caim não pode mais, porque Caim tem uma marca. Deus não suporta o pecado. Então, para nós sermos aceitos na presença de Deus, Ele nos lava com o sangue precioso de Jesus, nos purifica de todo pecado. Deus odeia tanto o ímpio, que olha o que diz o versículo 6: sobre os ímpios fará chover laços, vírgula, fogo, vírgula, enxofre e vento tempestuoso. Isto será a porção do seu povo. Mas a ordem, o clamor, na verdade, de Davi é: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Olha como é diferente para o justo. Para o ímpio, irmã Elisângela, é um copo. Mas para o crente, irmã Ana Flávia, é um cálice. Deus está dizendo: você pensa que o ímpio tem muito? O ímpio só tem um copo, e é só para me despejar ira e ódio nele. Ódio, a minha alma odeia. Eu vou fazer chover laço, eu vou fazer chover fogo, eu vou fazer chover enxofre, vento tempestuoso. Ele vai chegar perto de você e vai dizer assim: irmã, que luto estou passando, a senhora não tem noção, fulano da minha família foi preso, nós estamos gastando um dinheiro a rodo com advogado, e tu está bem aí, irmão. Às vezes não tem a comida na mesa, né? Não tem a comida na mesa. De repente o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Deus faz brotar da terra, coloca na tua mesa. Você vai dormir em paz enquanto fulano está dormindo na cadeia, porque é ímpio, ou porque armaram um laço para ele. Armaram um laço para ele. Ah, mas ele é ímpio, mas ele nunca fez mal para ninguém. Mas ele é ímpio, e Deus armou um laço. Irmão, tu pensa que é só Satanás que arma laço? O diabo só sabe fazer laço porque ele viu Deus fazendo. Senão nem isso ele fazia. Então a nossa vitória está em Deus. A nossa vitória está em firmar os nossos pés na sua palavra. A nossa vitória, irmão, está independente do que julgam, porque o mundo quer dizer como você tem que ser crente, quando a Bíblia que diz como nós devemos ser crente. Como você tem que ser crente? Aguenta a prova, aguenta a luta, aguenta a adversidade, aguenta a oposição do inimigo, porque maior é Deus do que todos os teus inimigos. Amém? Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé, encerrar esse culto. Pode encerrar a transmissão aí, Paulo Henrique. Glória a Deus. Que Deus abençoe os nossos irmãos na internet, quem assistiu.